ou, como é chamado, ou David Tripp. Ele indicou esse livro como a idade da oportunidade. Em programas de evangelismo, em programação, você ouviu muito falar, inclusive é um dos planos da Lei de Deus, a janela 4-14, ou seja, é uma idade propícia para começar a introduzir o Evangelho da infância à adolescência. Porque é uma janela que é aberta a toda a informação dada. Então, imagina você ter uma esponja seca absorvendo tudo que está ao redor. Por que não introduzir a palavra de Deus? Por que não ensinar conceitos bíblicos e cristãos? Então, é interessante a gente pensar que a idade da oportunidade é propriamente dita ao final da infância, pré e início da adolescência. É uma oportunidade de criar conceitos éticos e morais na cabeça dos nossos filhos. Porque muitas vezes a gente, como pais, como cristãos principalmente, pensa: nós vamos evangelizar o mundo, nós vamos fazer missões em outros continentes, ou nos interiores, no sertão, na comunidade, mas esquecemos o maior missionário que nos é confiado, a nossa casa. E muitas vezes, dentro das nossas paredes, nossas crianças se tornam adolescentes e precisam ser alcançados. É interessante a gente pensar que há algum tempo atrás, a gente ficou chocado com algumas coisas que aconteceram na igreja. Hoje é comum, depois de uma ministração feita pelo pregador público, se fazer o apelo, e muitas vezes crianças que estão entre nós levantam a sua mão e pedem que decidir servir a Jesus. Mas peraí, uma criança com 5 anos, com 6 anos, com 7, 9 anos, com 10 anos, com 11 anos, sabe o que é servir a Jesus? Como é que ela opta por isso? Há algum tempo atrás, quando os cultos eram feitos, e estão voltando a ser lá embaixo, também se fazia o apelo. E por vezes, crianças da nossa igreja decidiram aceitar Jesus. Mas, ao invés dos pais se alegrarem e festejarem aquilo, muitos deles se chocaram. Eu fui da igreja desde que nasceu, eu estava com a igreja a vida toda, já está aqui comigo desde que era criança de colo. Todo ser humano precisa de um encontro com Jesus. Todo ser humano é criatura, até se torna filho de Deus. Todo ser humano precisa ser alcançado de um encontro pessoal. Nós, como seres humanos, de alguma forma, fomos alcançados pela graça e misericórdia do Senhor. Por que vetar ou impedir isso aos nossos filhos? A adolescência é a idade propícia para confirmar aquilo que muitas vezes você tem ensinado desde criança. Ele precisa confirmar a decisão que ele tomou, quando ele não tinha idade, uma habilidade para decidir. E na outra igreja não fazem isso, não fazem a nova crisma, a primeira comunhão, nós não batizamos crianças. Nós batizamos a partir da cidade, que ele tem a mente e a vontade definida e apoiada pelos pais. Mas para isso, ele precisa confirmar que de fato tem fé, que de fato acredita, e que os pais de fato testemunham que ele é uma pessoa que tem mudado a atitude e comportamento segundo a vontade de Deus. Nossas crianças e adolescentes, formando-se jovens, precisam ser alcançados. Rodrigo diz que nessa idade é a melhor fase de oportunidades que a gente tem. E aí vai surgir desdobramentos. Por quê? Porque isso deve ser o alvo ou o objetivo dos pais e líderes de adolescência. Como assim? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 11 e 12, eu queria que vocês abrissem a Bíblia, esse texto eu queria compartilhar com vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. Diz assim: pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. Paulo assevera, confirmando a leitura, que tratava todos os irmãos do mesmo modo que um pai deveria tratar seus filhos. Verso 12 ele continua: exortando, consolando e dando testemunho. Ele mostra o modo que os pais devem tratar
tratar os filhos. Do mesmo modo que nós tratamos os nossos filhos ao fazer essa missão. Como é bom você está os filhos, ou como nós, pais, deveríamos tratar nossos filhos? Exortando, consolando e testemunhando. Com que fim, com que objetivo a gente continua? Para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para o reino de glória. Quer dizer que, como é que o pai deve tratar o filho? Exortando, chamando a atenção, ensinando, consolando, porque haverá momentos que, quando a gente não consolar, o mundo vai abraçar e consolar. E testemunhando, devemos ser exemplo. Ao invés de dizer, faço o que eu digo e não o que eu faço, a gente tem que dizer como Paulo disse: sejam meus imitadores, do mesmo modo que eu imito a Cristo. Então a nossa vida deve ser pautada naquilo que a gente prega. Viver aquilo que a gente fala. Nos conduzir de modo digno a ser testemunhas desse Evangelho de poder. O objetivo que deve ser o alvo dos pais é conduzir diligentemente seus filhos a se portarem para a glória de Deus. E isso não acontece de modo natural. Requer em nós uma demanda de esforço e de dedicação. Contudo, o objetivo deve ser intencional. Deve haver uma predisposição de gastar-se em prol destas vidas, que mesmo em casa precisam ser alcançadas pelo Evangelho de transformação. Crie, desenvolva estratégias, aproveite as oportunidades que são lançadas. Nós conseguimos uma conquista única na Igreja de Deus da Levinhosa, através da superintendência de escolas bíblicas passadas, inclusive na da pastora dele, que se encontra presente em sala. Nós conseguimos unificar as salas. Então, todas as salas da escola bíblica dominical hoje tratam o mesmo assunto o ano todo. Então, nós estamos estudando agora sobre família. Na classe do seu filho, o assunto é família. Na classe do pequenininho, o assunto é família. Acabou a escola dominical, acabou o culto. Aproveite essa oportunidade que a escola bíblica da universidade para começar, e se já tem, continuar a desenvolver seus filhos em Cristo em casa. Imagina que você chegou em casa do culto, terminou o culto, terminou a escola bíblica dominical, e você pretende juntar seus filhos, seus familiares, para falar. Quer fazer de repente uma devocional, cantar o culto doméstico, criar uma conversa e ter uma atmosfera voltada para a vontade de Deus. Eu já faço, você tem mais assunto agora. Eu ainda não faço. Comece a fazer. Porque você tem essa possibilidade, não? Vem cá, fulano. 11, 12, 13, até 17 anos. Como foi tua aula? Hoje foi sobre adolescência, né? Foi sobre a idade. O que foi ensinado na sua classe? O que você conseguiu absorver? De repente tem um pequenininho lá, 8, 9 anos, que caso que estava em conversa, depois que o adolescente falar, pergunta ao pequeno, e você? O que tem na sua classe? Desenvolva seus filhos, converse com eles, explique aquilo que porventura eles não entenderam. Tente perguntar a eles algo como se você mesmo não tivesse entendido, para que ele possa desenvolver uma resposta, agir em prol e tentar ensinar. Se existe em casa ainda algum parente, pai, irmão, primo, que não é evangélico, traz para junto, aproveita essa oportunidade, junta todos em casa, estudem um assunto. Foi na quarta-feira, foi o culto de doutrina, chega em casa, conversa com ele, olha, você não foi pregado hoje, você entendeu? Você acha que isso está certo, acha que isso é. Vamos ler o texto de novo, vamos entender isso aqui, vamos falar sobre aquilo ali, vamos criar estratégias. Se ele gosta de cantar, ele produz um louvor. Se ele gosta de orar, ora junto com ele, ensina ele a orar, desenvolve aquele tempo de oração com ele, dando a ele a oportunidade também de crescer em oração, de crescer no louvor, de crescer na palavra. Gasta tempo. Como é que eu faço, irmão? De modo intencional, de produzir esse serviço em casa. Eu dera, a minha esposa dela, o meu esposo, mas o meu filho não. É uma luta, olha, de manhã está com sono, de tarde está na escola, de noite está ocupado fazendo as lições, eu estudando. Como é que eu posso fazer? Crie métodos, cada família tem o seu tempo, tem a sua hora. Crie uma oportunidade, não espere chegar semana que vem para dizer, olha, vamos para. Mas hoje já de novo, tem que ir para a escola e ir no shopping também, vai para a escola dominical. Não, mas tem aniversário do coleguinha, eu vou ir para a igreja hoje. Vai acontecer muitas distrações.
que não são propriamente pecados, que vão estimular a frequência. Mas quando você está aqui em casa todos os dias, aquele dia vai criar uma ansiedade, uma necessidade, uma discussão futura para tratar aquela assunto. Ele vai se empolgar, ele vai querer chegar na escola dominical e falar com o professor, olha, eu sei qual é o assunto de hoje. A gente vai falar sobre isso. Olha, eu conheço a história, minha mãe contou, meu pai contou. Fala sobre isso. O assunto é esse. Como é que está o desenvolvimento dos seus filhos? Como é que está o seu desenvolvimento em casa com eles? Posso negociar com os meus filhos para vir à igreja? Como assim? Ele quer jogar videogame, ou quer assistir a uma série, alguma coisa. Eu posso dizer que permite caso a gente faça devocional, caso a gente vá para a igreja. Se ele tiver uma hora de leitura bíblica, eu vou deixar ele uma hora no videogame. Se ele tiver, de repente, uma hora no grupo devocional, eu vou dar ele uma hora brincando na rua com os colegas. Isso é pecado? Se você começa a barganhar aquilo que deve ser espontâneo e voluntário, cada vez que essa barganha vai mudar. Hoje ele se contenta com uma hora de videogame. Amanhã o videogame talvez não seja mais o atraente que ele espera. E ele vai pedir de você uma troca diferente, algo a mais. E vai sempre fazer as coisas em busca de um valor alcançado. Vai se tornar uma barganha. Ele nunca vai ter espontaneidade para fazer aquilo. Você pode dar o videogame, você pode dar a carreira, você pode dar a rua, você pode dar o passeio, desde que conclui antes. Como é que a gente pode pontuar isso? É do mesmo jeito que a punição. Quando alguém faz alguma coisa errada com uma criança, você quer corrigir. Você vai ganhar agora para você dizer para ele. Eu não podia fazer isso. Não. Foi avisado antes. Foi determinado o que eu não podia fazer. Vamos olhar as histórias que a Bíblia mesmo nos mostra. O Senhor Deus, quando criou a Deus, estabeleceu uma cama de diálogo. Olha, você pode comer de tudo. Posso? Pode. Menos daquela árvore que está no meio. Então você pode fazer o que você quiser. Subir, comer o fruto que você quiser. Menos dessa árvore. Deus estabeleceu um limite. Após o limite, Deus estabeleceu uma condição. No dia que você desobedecer com ele, virá uma consequência sobre você. Adão peca. E qual é a primeira atitude de Adão após pecar? Adão se esconde. Porque sabia que estava em falta. Ele sabia que cometeu algo que não podia fazer. Os nossos filhos são do mesmo modo. Se a gente estabelece limites e regras, e estabelece funções de acordo com as regras, ficando claro e definido, se você não fizer isso, você não vai ter o videogame. Se você não fizer isso, o seu celular, a televisão, será confiscado. Brincar na rua não pode se não fizer assim. Então você vê que é um tipo de barganha que não é mais barganha. Para ele vai ser uma conquista. Mamãe, eu já fiz a tarefa. Eu posso brincar na rua? Mamãe, papai, pega a Bíblia para a gente ler aquela história lá de Noé. Aí você vai e pode deixar para ele. Você estudou com ele, aprendeu com ele, estimulou a ele. Agora eu posso brincar de videogame? Mudou a perspectiva, não. No dia que ele não fizer a tarefa, ele não vai pedir para ele para brincar. Porque ele sabe que está em falta, ele não fez a tarefa. Aí cresce um adolescente que está educado nos limites da infância. Mas o que a gente cansa de ver hoje é criança que não tem limite. Eu quero isso. E quero agora. E se não der, eu sinto que era fogo. Esperneio, faz escândalo. E a atitude dos pais. Qual será a atitude dessa criança quando deixar de ser criança? Como será o comportamento de uma criança que não tem limite e quando chegar até que é adolescente? Como você vai conseguir manter uma criança dessa, já num corpo maior, do jeito que você quer, se você não fazia quando ela tem um corpo menor? Aí não tem. Mas eu não tinha esse entendimento. Eu nunca tinha feito isso. Não posso fazer hoje.
Em casa e em nossa saúde, a gente tem dois tipos de manutenção e cuidado. A manutenção preventiva e a manutenção corretiva. O cuidado médico preventivo e o cuidado médico corretivo. O que é o cuidado preventivo? É aquele cuidado que antecipa a falha, o defeito, o problema. Se você leva um carro para fazer uma revisão, você vai estar impossibilitado de tal queda? Não. Mas você terá uma chance muito menor que isso aconteça com surpresa. Se você faz uma revisão elétrica e hidráulica na sua casa, muitos problemas que iriam surgir graves vão surgir leves. Se você faz um check-up de saúde, uma arritmia, uma pressão alta ou baixa, qualquer tipo de problema será visto com antecedência e corrigido antes que se torne um problema sem solução. Com os nossos filhos é do mesmo modo. Eu nunca impedi de saúde dos meus filhos quando criança. O que é que eu vou fazer agora que eles são adolescentes? Comece mostrando a ele como fazer. Fazer discípulo é estar com ele até que Cristo seja gerado nele, a ponto dele poder fazer outros discípulos. Como é que isso funciona? Acabou tudo. E hoje quem pregou fui eu. Então a gente chega em casa e diz: não vou ter palavra. Foi meu pastor que pregou. Foi meus olhos. A minha sujeição, a minha maledicência está fazendo isso. Ele está escutando. Ele está observando. E quando ele começa a fazer, eu vou reprimir? Se quem ensinou foi eu. A gente tem tratado comigo ao longo desses meses. Foi falado aqui a respeito da submissão da mulher ao homem. A eu me sujeitar ao homem de jeito nenhum. Você está fazendo possível. A sua filha está observando o seu comportamento. Não, em casa quem manda sou eu, sou o marido, e é do jeito que eu estou dizendo. Você está fazendo possível. Do mesmo modo que você tem tratado a sua esposa e seus filhos. Eles estão aprendendo e vão tratar os outros, inclusive você. Comece a apreciar aquilo que você tem feito, falado, manuseado na frente dos seus filhos. Não só por eles, mas por você mesmo. Lembre-se que você é um discípulo do Senhor. A Bíblia nos diz em Provérbios que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando maus e bons. Sorria, você está sendo filmado. Muitos cantos a gente liga essa palavra. Então, sorria. Deus nunca perdeu uma filmagem com você. Ele vê você quando vai orar, ele vê você quando vai ler a Bíblia, ele vê você quando vai orar. Mas ele vê você quando você está em casa, ele vê você quando você está no trabalho, ele vê você quando você está se conduzindo para os lugares. Comece a dar testemunho aos seus filhos de quem você é, ou de quem você pretende ser, para que ele seja também. Devo mostrar aos filhos que há uma algumas coisas. Meu filho chega em casa hoje, eu tenho uma queixa. Mamãe, a minha professora foi muito ruim, ela não deixou eu ir fazer uma necessidade com ela. Eu com vontade, e ela não deixou. Eu vou pegar a professora, não vou fazer isso com o filho meu. Ofende a bexiga, ofende o funcionamento dele. Aí acaba tudo. O que é que eu estou ensinando com isso ao meu filho? Que você não precisa se submeter a sua professora, porque a minha autoridade como mãe ou como pai é maior que a da sua professora. Uma atitude dessa não veio. Porque eu estou dizendo ao meu filho, você não precisa respeitar ninguém que está constituindo uma autoridade sobre você. Quando na verdade a Bíblia diz ao contrário, toda autoridade constituída foi constituída por Deus, merece respeito. Então eu devo dizer ao meu filho o quê? Filhinho, quando chegar na escola, vai lá para o central, antes de entrar na sala. Quem é o do recreio? Eu falei, não, tá, leva, tá. Não se quer entrar na sala de acabar o recreio. Vai lá para o central de novo. Por quê? Porque eu tenho que reconhecer que você
consegue suportar, não sei que tem infecção urinária, tem problema de saúde, ele é profissional de saúde. Mas, por contrário, não. Tem limite. Essa criança vai se tornar adolescente, vai saber respeitar limites. Mesmo que você no seu coração ache que a professora foi arbitrária, é errada, ou de alguma forma usou um abuso de autoridade, você pode dizer a ele, olha, mesmo que aqui é erro, a gente, como cristão, não deve pagar mal com mal. Você está ensinando a segunda lição ao seu filho. Respeita a autoridade e não pague mal com mal. Esse adolescente ele vai ter limites de respeito, porque foi isso que ele aprendeu durante a infância. Ele vai ser um adolescente com limites. O meu pai tem limites, a minha mãe tem limites, eles respeitam e se submetem às autoridades, porque ele entende que as autoridades são constituídas por Deus. O adolescente vai compreender. Mesmo assim, eles não querem ir para a igreja. Se eu não posso, de alguma forma, arranhar com ele em casa, como vai ser para eu levar ele à igreja? Depois da igreja, ele vai para a lanchonete. Ou vai para o pula-pula aqui na frente. Eu vejo criança que chega na igreja para perder. Olha o pula-pula ali. O pula-pula está ali. Nem entrou, já quer voltar para o pula-pula. Não, mas é depois do culto. Não te acabou? Não vai orar para iniciar o culto agora. Acabou o culto? Não. Já acabou? Não posso ver tudo. Observe os adolescentes que foram criados como crianças desse jeito. Começa o culto. Está cedo. Daqui a pouco, vamos aí. Daqui a pouco, eu estou com sede de novo. Não consegue ficar quieto. Não consegue ter prazer de estar num lugar, 1h30, dedicando tempo àquilo que é mais excelente. Para ele não tem excelência, ele não conhece, não entende, ele não sabe o que é isso ainda. Ele não foi alcançado ainda. Você está aí entregando seu louvor, entregando sua adoração, entregando seu corpo, e seu filho alguém, pô, você mexendo para lá, para cá, pega o celular, pega isso, pega aquilo. Ele não sabe o que é cultuar. Ele precisa aprender com você. O sacerdócio da sua casa é você. Ah, mas não é obrigação do pai, se o pai não é crente, a mãe toma esse papel. Ah, mas meus pais não são, não mais velho não. A avó, o avô. Ele tem que chegar na igreja sabendo o que é o culto, para poder oferecer o culto dele nacional a Deus. Mesmo assim, ele não quer vir à igreja de jeito nenhum. Eu posso obrigar? Você vai para a igreja, você vai para a igreja, não sou eu, você vai para a igreja. Não, os direitos humanos vão dizer que você não pode fazer nada forçado. Você não pode obrigar seu filho para a igreja se ele não quer. E eu faço o quê? Eu fico em casa com ele? Não, você vem e deixa ele em casa sozinho para ele ficar à vontade. Pensa comigo. Amanheceu segunda-feira que o filho diz, pai, eu não quero ir para a escola não, porque a professora é chata, os amigos são chatos, fazem bullying, perturbam, eu não estou afim de ir para a igreja. Tá bom, filho, fica em casa. Deita, toma mais um pouquinho, papai vai fazer com a comida, a mamãe vai fazer com a comida, vai ligar a televisão, você vai fazer com o vizinho aí. Quando você tiver vontade do dia, você me avisa que eu vou para a escola, tá bom? Você fazia isso? Pensa comigo. Você negociar com esse tipo de ação? Seu filho não tem mais ir à escola, tudo bem para você? Lembra que a escola agora é muito difícil ao teu filho. Ele vai aprender, ele vai crescer, e ele vai ter talvez a possibilidade de fazer uma faculdade, de ingressar na profissão e ser um profissional qualificado pelo ensino. Mas todo esse benefício é um benefício efêmero, temporal, vale para essa vida. O benefício que Cristo pode te dar, você sabe, é um benefício eterno. Mesmo depois dessa vida, Paulo diz, escrevendo aos primeiros Coríntios, que se esperando de Deus só nessa vida somos os piores miseráveis. Deus nos faz promessa de vida eterna, de vida abundante, de vida com graça. Acredito que isso vai mais do que o escolar com muitas ações. Mas a gente tem se conformado. O meu filho é educado, o meu filho é comportado, ele é estudioso, ele é nota 10 em tudo.
reconhece Jesus como não. Isso ainda não. Mas um dia, meu irmão. Um dia, se você obriga seu filho a estudar, se você determina que ele precisa estudar para desenvolver e servir, enquanto ele tiver sobre os teus cuidados, sobre a tua tutela, como na lei, o período da lei foi ágil para conduzir o povo a quem? A lei serviu de ágil para conduzir o povo a Cristo. Você é a lei do seu filho. Você é a autoridade máxima da sua casa. E essa lei conduzirá como ágil seu filho até Cristo. Até que ele, com as pernas dele, comece a andar para Cristo. E mesmo assim, ele ainda não quer ouvir. Posso castigar? Se você estabeleceu antes a conversa, você determinou quais eram as limites, você disse que haveriam possíveis consequências pela desobediência? Sim, então pode. Não. Então volta a reestruturar o início. Você não pode construir a parede antes de estabelecer uma base. Você precisa construir uma base sólida para que ela possa suportar a parede. Eu nunca tinha pensado assim. Escola dominical serve para isso. Para nos dar diretrizes, direção, condições de estudar nossa casa, para que sejamos feitos a imagem e semelhança daquilo que nos confiou no Evangelho de Transformação. Quais são os principais erros que nós, como pais, cometemos? Não estou livre, não, nem dizendo não. Talvez eu seja de vocês muito mais velho. Meus filhos hoje já passaram da adolescência, não passaram já para o mas eles já foram adolescentes. E muitos erros, eu mesmo. Devemos focar no comportamento, pois é natural a mudança de hábitos de uma ex-criança, vivendo a mudança hormonal e física. Com isso mesmo, inconscientemente, acabamos exigindo mais deles em relação ao comportamento e esquecemos como devemos estar mais próximos e tentar apoiá-los em suas dificuldades e dilemas naturais. Suas emoções estão confusas e muito complicadas, consigo mesmo e com as mudanças físicas e o meio social que vive. Vamos lá. O primeiro erro que a gente comete, que é comum, é se preocupar com aquilo que é notado pelos outros e não perceber aquilo que está sendo notado pelo próprio filho. Então, o filho, que é uma criança, agora um pouco maior, mas o comportamento muitas vezes ainda é similar ao da infância, menor. O filho chega no local com a filha, por exemplo, e senta muito à vontade. Filha, senta direito. Por quê? Não, filha, porque você já cresceu e tal. Senta direito. Ela continua sendo uma criança. O corpo cresceu, mas a mente ainda não. Você tem que trabalhar isso nela. Você tem que importar nela e dizer, filha, isso não pode. Isso é errado. Você não é mais uma criancinha. Você agora é uma criança maior. Você já está quase um adolescente. Ou propriamente um adolescente. E você vai moldando essas coisas de acordo com cada um e com cada desenvolvimento. Tem criança que quando já quer ser moça. Mas tem criança que chega a 12, 13 anos e já está com o corpo reformado e que continua sendo criança. Então você conhece o seu filho. Você sabe quem é ele e quem é ela. Você é a melhor pessoa que pode tratar isso com ele. Mas muitas vezes a gente se apega à questão do comportamento porque é visto pelas demais pessoas. Mas como é que está o coração dessa criança? Como é que ele se sente com a roupinha que ele mais gostava no nome mais dele ou dela? Como é que ele se sente desse jeito? Como é que está o coração dele junto às demais crianças? Tenta colar, juntar. Porque muitas vezes a nossa preocupação é que os outros vão dizer
Mas ele é um ser humano que precisa do nosso cuidado, da nossa atenção, do nosso carinho, do nosso apoio. Porque, apesar de receber, talvez ele tenha algumas vezes, se a gente não cuidar, como pai, o mundo vai apontar e vai oferecer ali situações que a gente não vai fazer. O segundo erro é supervalorizar ou idolatrar a situação. Dar a essa criança, que agora é adolescente, o centro das atenções. Então, o meu filho ou minha filha é a pessoa principal da minha casa agora, porque está vivendo a puberdade, tem uma guerra hormonal, tem uma situação biológica acontecendo, e ele precisa ter atenção demasiadamente. Não. Dá a ele tratamento de filho. Ama, cuida, educa, mas ele é filho. Mais importante para você dentro do seu lar é a sua esposa. Mais importante para você é o seu esposo. Filho, mas na segunda instância, abaixo. A autoridade maior é seu marido e a sua esposa. Cuidado para não idolatrar o filho. Os filhos geralmente não respondem a seus devotos aquilo que eles devotam. Eu posso acelerar isso de escada a minha vida toda. Aquele boneco de barro, de louça, de gesso, ele não vai me escutando. Quando a gente devota a idolatria, o santo devoto, muitas vezes, não vai nos responder, vai nos frustrar. Eu coloco o filho no lugar do filho. Eu marquei 3 erros, são só 3, não, são muitos. Mas se eu fosse colocar toda a gente, eu poderia ver os pontos. O terceiro erro é a intolerância. Se você não for limite, se você for por consequência, se for muito limite, respeita aquilo e trata aquilo. Cuidado, às vezes o teu trabalho pode te frustrar e você vir para casa com uma carga de estresse maior e às vezes estourar e trabalhar em cima do teu filho ou da tua família. Cuidado, quando a gente exagera, a gente extrapola, a gente dá direito ao filho ter o mesmo tipo de comportamento com as pessoas que não agradam a ele. Se policia, acima de tudo, você é cristão, você é discípulo do Rei Jesus. Uma boa observação em todas essas questões é que a rebeldia muitas vezes é vista apenas como essa guerra biológica. Mas entende uma coisa, a rebeldia na verdade pode ser a necessidade que o seu filho tem de conhecer a Jesus. Porque a rebeldia ou a desobediência ou a malcriação muitas vezes é o reflexo de não adorar ao Deus Criador. Em Romanos, quando se leva no capítulo 1, que o homem deixou de adorar o Criador para adorar a criatura. E por isso Deus entregou as suas próprias consciências, os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. Uma vez que o homem entrega as suas vontades, ele vai descobrir aí diversos aspectos negativos. E dentre eles, no versículo 30, ele vai citar: desobediente aos pais. O simples fato de desobedecer ao pai e à mãe como um costume comum pode ser o grito, o socorro, o clamor dele com misericórdia de Deus. Ele precisa conhecer Jesus. Paulo escrevendo a 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2, ele diz assim: virão tempos trabalhosos em que os homens serão amantes de si mesmos. Amante de si mesmo, sim. Ou seja, eu não estou adorando o Criador, eu estou amando a minha semelhança, a minha vontade. E nesse tempo, dentre os fatores que ele vai colocar aí, existe também desobediência aos pais. Se o meu filho é rebelde, é desobediente, ele está dizendo, sem falar, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para os irmãos da sua fé, mas você não está me evangelizando. Ele não está falando isso, mas de modo oculto, você tem que fazer essa leitura da necessidade de começar urgentemente a falar de Jesus para seu filho. E não é citar João 3,16, olha, meu filho, Deus amou o mundo, não é vivente na prática. O evangelho que transforma, que alcança e que muda comportamentos. Mesmo cientes que a rebeldia pode ser um pecado, como podemos lidar com ela? Devemos lidar com todos os casos. Não posso criar um agulha nos seus olhos se antes de começar a tratar a trava que está no meio.
Para alcançar meu filho para Jesus, eu preciso primeiro ser alcançado pelo nome de Jesus. Ah, eu sou batizado, tudo do pessoal. Tá. Mas como é que está o comportamento em casa? O procedimento da fala, como contra as ações e atitudes? A mudança que eu quero ver começa aqui. Mesmo assim, eu já estou todo certinho, sou uma bênção. O meu filho aqui não quer conselho. O que é que eu posso fazer? Eu posso corrigir com vara? A Bíblia diz que eu posso corrigir com vara. Como é que eu faço? Deixo o sarrafo? Cada caso é um caso, cada família é uma família, cada limite que foi imposto e regrado por você, é dado conforme aquilo que você estabeleceu. Se você bater no seu filho quando criança, quando pequenininho, e aquilo ajudava, e aquilo consertava, e ele hoje é um menino aprumado, ele é um adolescente que entende essa comunicação, que legal, está fora do eixo, você vai consertar ele e vai ter um problema no mundo. Mas se você não bater nele quando criança, como é que você vai começar a bater nele agora quando criança? A vara humilha. A vara traz o ser humano para o nível mais baixo. Como eu estou dizendo a vocês, se havia esse hábito, se havia esse costume, se havia esse tipo de diálogo, ele entende. Tem amigos meus, quase 50 anos, que ela diz: vem cá, senta aqui. Uma velhinha, chama o filho do Bruno, que ele quer fazer aqui. Vamos conversar. É uma linguagem que ele conhece, foi criado assim. Mas se essa não é a linguagem que você usar, como é que você vai bater nele? Lembra? Correção preventiva é melhor do que a corretiva. A manutenção que você vai trazer seu filho para perto de você não é espancando, não é batendo, não é torturando ele, mas é dizendo a ele que você tem os problemas que ele tem, mas que Jesus deu jeito, Jesus vai dar jeito para o mundo. Não deixe de ser amigo do seu filho, seja você mesmo o meu amigo do mundo, filho ou filha. Mas aí tem um problema mais extremo. E quando o problema é na área sexual? Como assim? Área sexual. Nós vivemos num país que tem a sexualidade como algo comum. A mídia televisiva, de filme, de imagem, de cartaz, tudo que você pensar em comprar tem uma mulher sem museu. Tudo que você pensar em vender para fazer uma propaganda, se você for numa agência de marketing, vai dizer: uma mulher não me vende. Irmão, eu estou querendo vender muleta para aleijado. Bota uma mulher doce e outra mulher que vende. O mundo pornográfico, há bem tempo atrás, começou de modo sutil. Mulher de biquíni e tal, mas hoje as coisas aumentaram. No meu tempo, quando adolescente, para a gente ter acesso a um tipo de informação de pornografia, a gente tinha que ver foto de revista escondida, embaixo do troço lá no quintal, para a mãe vai baixar. Hoje em dia, está com a mão, seu filho tem acesso. E não é só filha, filha também. A curiosidade do menino tem, a menina tem. Você está assistindo um filme de desenho, tem erotismo. Você está assistindo um filme de sessão da tarde, tem erotismo. Você está vendo uma série de Netflix, tem. Uma novela, tem. Tudo tem. Pornografia hoje é talvez o primeiro produto de comércio no mundo. Você acha que seus filhos estão livres? Tem muito adulto que ainda está preso nisso. Que virá um adolescente curioso, querendo saber como são as coisas que estão acontecendo no corpo dele. Pare e pensa o conflito que existe para um menino de 10 anos, 11 anos, o peito do menino começa a inchar e ficava pegando assim do cara lá. O que é isso? Eu toco, dói. Eu fiz uma camisa marca. Uma menina aí toma banho, faz as camisas para realmente sangrar. Mãe, o que é isso? Vamos parar com esses tabus, são coisas ultrapassadas. Conversa com seus filhos, explica a ele as mudanças que vão acontecer. Quando acontecer, eles já vão estar precavidos. Quando ocorrer, eles vão estar cientes. Olha, filho,
filha, olha filho, nessa parte ninguém mexe, ninguém toca. Não pode, olha filho, tem cuidado com isso, tem cuidado. Porque se você não conversar, se você não contar, e se você não esclarecer, se engano não conta. Eu lembro que na minha infância, talvez, 11, 12 anos, quando meu pai me chamou, eu e meus irmãos, era com escadinho, 2 anos. Então eu acho que ela tinha 11, 12 anos, o pai chamou para conversar, vem cá. Olha assim, a gente deu risada. A gente já sabia, não, o menino já dizia, na escola já sabia. Você já sabe, pai. Sabe. Mas sabe assim, sabe assado, sabe desse jeito, sabe daquele jeito. Engana não, uma criança para você, para o mundo. Ela pode se tornar um objeto. Para o mundo, se você não cuidar, ela pode ser um objeto para alguém. Muito daquilo que Deus te confiou, os filhos são herança do Senhor. Ensine a nunca. Mas peraí, meu filho já está envolvido com pornografia. Eu peguei o celular dele e tal, o que é que eu faço? Transparência, lá em casa a gente não usa senha. Usa uma senha comum. Igual a minha esposa. Qualquer um em casa sabe a senha do meu telefone, a senha da minha esposa. O que é que isso tem a ver? Do jeito que eles têm acesso ao livro, eu preciso ter acesso aos dois. Hoje a gente vai casar. Só a aplicação está em casa. Então, pensando que a legítima essa casa também, a gente vai fazer diretamente Deus. Mas começa a planejar essa situação em casa. Abre, mostra, conversa. Um lugar que você pode ter tranquilidade de habitar. Quantos meninos eu pequeno ainda não entenderam do jeito que eu ia desse cara, e o computador da casa tem senha, para que eles tivessem acesso limitado de tempo. Então fez a tarefa, fez ali, vai o computador, vai brincar. É 1 hora para cada um. Eles aprenderam a ser computado. E dessa hora já estava assim. Ele não sabia. Eles copiaram a senha computado, não quer saber do que. Teve uma vez que eles foram trocar a senha. Aí fizeram as coisas assim. Pai, posso brincar agora? Ele abre o computador, eles esqueceram de trocar a senha, eu fui cuidar. O trem pegou. Aí botou a senha, alguém não pegou. Aí botei a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e não pegava. Aí a minha esposa fez. Eu trocava a senha, eu acho que eu esquecesse. E eu disse, pode ser. Mas eu esqueci. Aí eu disse assim, tudo tranquilo, almoçando na casa de Paulo. Aí eu só sentei uma vez, você está mexendo no computador. Eu falei, cara, a gente que trocou a senha. Estou achando que essas coisas os meninos de hoje fazem, os de hoje já faziam. Os de hoje já faziam. Irmão, como é que eu posso convencer meu filho já tem dinheiro para a igreja? Aí para a igreja. Vai ver o modo importante. Dê a condição de saber que ele faz parte de um corpo que precisa dele. Os meus meninos menores lá em casa, a gente costumeiramente, todo mês de julho, mês de janeiro, a gente levava ele para passar férias na casa da minha mãe, do meu pai. Era o sítio. Pequenos eles gostavam muito. Ficavam ansiosos, querendo ir. Começaram a crescer, começaram a ganhar bloqueios. Não acredito não. Filho, vamos. A gente não pode ligar para voltar e voltar, mas pergunta para você direto, eles estão ansiosos para viver. E traz alegria a eles. Olha, vamos parar. Eles ficam tão felizes. Eles ficam tão. Assim, quero mostrar vocês a todo mundo, aos vizinhos, a tudo. Minha neta, tal. Começa a dar a importância que eles têm para o meio comum que eles vivem. Olha, na igreja, fulano pergunta por tudo, ciclano pergunta por tudo, olha, a tua líder, a tua professora pergunta por tudo. Começa a dar eles esse sentido de importância que eles têm no interior dele, o desejo de ser útil àquele grupo. Em um momento assim, cuidando de tudo isso, ou não, a minha condição é outra. O meu filho hoje está afastado, ele não quer conversar com Jesus, ele não quer ir à igreja. A minha filha não quer conversar com Jesus, não quer ir à igreja. O que é que eu posso fazer? Você tem a mais poderosa desse universo. Ao teu dispor 24 horas por dia.
subir ao céu. Ora, o quanto isso é importante para você? O quanto você tem dedicado em oração tempo por essa causa. Deus é o mesmo, o meu coração de reis, que abriu o mar, que parou o sol, que abriu o mar a mulheres, contrariando a própria natureza, mulheres estériles de dar à luz, tudo em resposta à oração. O que é que está impedindo que você ore pela sua família, pelo seu filho, pela sua oração? Não economiza, faz aquilo que Paulo falou, ora sem cessar, clama, dia e noite. E mesmo quando naquele episódio do capítulo 15 de Mateus, Jesus fica calado, a resposta não vier, continua orando e clamando, porque em dado momento o Senhor perguntará: o que queres que eu te faça? Mesmo que a resposta seja como aquele deu àquela mulher, olha, não é isso, tirar os filhos para dar aos cachorros. A resposta da mulher, em contínuo clamor, foi: os cachorros também comem nas migalhas dos filhos desperdiçados. Não seja um filho desperdiçado a presença do Senhor na tua vida, mas ainda que de algum modo você tenha desperdiçado, o Senhor é aquele que não dá migalha, dá completa para o desejo. Continua orando, continua intercedendo, continua buscando o Senhor, no momento certo, as portas vão se abrir. Eu usei 3 livros para a aplicação dessa aula de hoje. Um livro eu já coloquei no livro, que é o livro do próprio livro, aí vai dar oportunidade. Outro livro eu pesquisei menos, mas é bem interessante, é um livro de Simão Quaresma chamado Disciplina Bíblica. Esse livro ele foi vetado, ele foi censurado, ele foi tirado da prateleira, vamos dizer assim. Mas antes que isso acontecesse, Joana conseguiu uma cópia e me apresentou também uma cópia. Então, ele vai muito contra essas ideologias e tudo isso que tem sido difundido hoje no mundo. Então, em retaliação à censura, a esse tipo de informação, ocorreu isso que foi censurado, foi retirado da discussão. Ele precisa ser, talvez, editado, subtraído de informações, mas a gente tem uma cópia completa que está à disposição. Se você quiser falar comigo, eu te envio. E o outro, com toda pureza de gesta, eu escaneei apenas o primeiro capítulo que fala sobre Além das Telas. É sobre pornografia e não apenas só o mundo de adolescentes, mas o mundo que hoje precisa desse futuro. É totalmente bíblico, ele dá instruções e conceitos que podem ajudar você ou alguém que você conhece. Eu coloquei no grupo só o livro do Copinho, a idade da oportunidade. Mas se você quiser os outros 2 e ainda não está no grupo, fala com a gente coloca o seu grupo, tanto o material dessa aula, quanto esses 3 livros estarão disponíveis a você. Eu queria convidar a licença para fazer essa oração final. O assunto de hoje era denso, é extenso, e eu não abri espaço para a oportunidade de perguntas. Peço perdão. Temos meia hora até o início do culto. Vamos encerrar por conta da transmissão, mas você está livre dentro desse caso, se quiser fazer alguma pergunta. Graças a Deus. Vamos orar. Pai eterno e todo-poderoso, te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade de aprender mais de Cristo. Abençoa cada professor, Senhor, que se dedica a